devemos ficar, né, restrito de convivência, etc., mas se ficarmos um minuto em silêncio para cada pessoa que faleceu em função do Covid, nós vamos ter que ficar 60 dias parados. Então, é uma forma diferente, imagino eu, de ver a atual situação em que nós estamos vivendo. Né? E, ao mesmo tempo, também dizer, obviamente, né, que a preservação da vida tem pautado as ações da administração, da gestão do tribunal, ou seja, nós, independente de qualquer coisa, nós estamos seguindo as orientações científicas das autoridades sanitárias e, para nós, o que efetivamente conta é a preservação da vida das pessoas, sejam servidores, né, sejam familiares servidores, amigos servidores, terceirizados, estagiários, magistrados, enfim, partes em geral, né? E, de fato, a pressão ela é grande, mas é preciso que a gente compreenda. E se a gente compreender isso, né, que, bom, os dados apontam que nós estamos num platô da doença no Brasil, né? Então, há uns altos e baixos e tal. Então, efetivamente, nós começamos lá em março, né, 18 de março, nós implementamos o início da quarentena, assim, né, que já se vão aí alguns meses, e provável, já aviso aqui, né, provavelmente, agora, semana que vem, eu vou estender esse período de restrição por mais um mês, ou seja, todo mês de agosto, né, justamente em função dessa compreensão que eu tenho no sentido de que é preciso, sim, preservar a vida. Então, eu prefiro restringir mais um mês e, se as informações e os dados estatísticos e a ciência nos mostrar que nós podemos retornar, né, retornamos, interrompemos aí os 30 dias que são necessários. E outra questão que eu quero aproveitar a oportunidade de colocar é o jargão da pós-pandemia, né? Ou seja, no meu entendimento, dessa parte, nós já não há pós-pandemia, nós já estamos no pós-pandemia. Aquilo que aconteceu na sociedade durante esse lapso de tempo não retorna, ou seja, ele vai continuar. Quando nós assumimos a presidência do tribunal, nós falávamos na questão das videoaudiências, videoconferência, né? E, bom, fomos, digamos assim, abruptamente empurrados para que isso acontecesse, né? Por que nós queríamos implementar aquilo? Para oportunizar uma maior defesa, uma amplitude no direito de defesa das pessoas. Ontem mesmo, o advogado em Caxias do Sul fazendo sustentação oral, quer dizer, se ele tivesse que vir a Porto Alegre, viria, mas ia ter um custo, ia ter o seu constituído ia gastar mais, que ia ter que pagar hotel, viagem, etc. O meio ambiente ia ser prejudicado, porque o cara certamente viria de carro, né? Então, isso tudo, questão de acidente, enfim, uma série de questões extremamente novas que não retornarão, né? A telemedicina, né, doutor Tiago, para falar um exemplo, tão debatida no universo médico, de discussão, de prós e contras, etc., está aí, está tendo que funcionar na marra, vamos dizer assim, né? Então, são questões que não retornarão, assim, ou seja, as relações de trabalho, as relações sociais, elas já estão diferentes e serão, daqui para frente, diferentes. Então, o chamado pós-pandemia já está aí, já está nos obrigando, digamos assim, a adotar, né, mecanismos de alta proteção, a fragilidade que é a vida, né, conseguimos perceber a fragilidade da vida. Então, é muito mais importante a solidariedade do que a compra de um bem material, por exemplo, né? Então, questões que o mundo está, e a pandemia, né, está nos ensinando. Mas eu não quero me alongar, agradeço de início já a atenção e a presença de todos, e quero aqui chamar, então, o capitão Freire, né, doutor Tiago Fernando Vasconcelos Freire, estou aqui com o seu currículo Lattes no meu celular, doutor Tiago. Uhum. Além de ser muito extenso, ele é minúsculo, então eu tenho que alongar aqui.
a tela do meu celular, não é? Mas brincadeiras à parte, né? O doutor Tiago possui doutorado em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica em psiquiatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialização em psiquiatria e orientação analítica pelo Centro de Estudos Luiz Guedes, graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará, foi médico psiquiatra rotineiro da Unidade de Saúde Mental do Hospital Municipal Getúlio Vargas, em São Paulo do Sul, e é preceptor do Programa de Residência Médica e Psiquiatria da Fundação Hospital Getúlio Vargas, também em Sapucaia do Sul. Atualmente é oficial médico psiquiatra da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e médico psiquiatra da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, doutor Tiago, nosso enorme agradecimento pela sua disponibilidade de falar com a Justiça Militar. Saiba que para nós é extremamente gratificante, né, a sua presença aqui e também trazer, né, níveis menores de ansiedade, eu diria, nesse momento de alta complexidade que estamos passando. E quero aproveitar para encerrar a minha primeira intervenção, que o senhor transmita os nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos ao Coronel Igor, diretor de saúde da Brigada, e à sua equipe, né? Também já o fiz ontem, mas faço aqui em público, né? Os cumprimentos pelo excelente planejamento que a diretoria de saúde da Brigada Militar realizou no momento de percepção, não é, da pandemia, e também pela o que possibilitou, inclusive, a ampliação dos leitos de UTI que foram ontem inaugurados. E eu dizia na semana passada, retrasada, não me memória agora, com o capitão Martins, que também teve ajudando aqui nosso ambiente virtual, de que a relação que os senhores têm aliás, a relação que os senhores têm extra-país, ou seja, para o mundo inteiro, a qualidade dos médicos da Brigada possibilitou, sim, se antecipar ao planejamento numa forma visionária, até eu diria, de modo que propicia aos integrantes da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros e de todos aqueles que se socorrem da saúde da Brigada uma tranquilidade muito grande. Então, o senhor tem todo o tempo do mundo, fique muito nenhuma ansiedade na sua palestra e fica, estamos em casa, sinta-se em casa, doutor Tiago. Muito obrigado. Hein? Então, muito obrigado aí, Coronel Fábio, né? Eu agradeço a oportunidade de fala, né, aqui para os senhores, na Justiça Militar. Então, assim, um momento bem atípico para todos nós, né? Que estamos aprendendo a nos adaptar a essa nova situação. É um momento de grande ansiedade, realmente, né? E nada melhor do que esse momento aqui para que a gente possa abordar esse tema. Tá? Então, eu fico muito grato pela oportunidade. Vou apresentar aqui para os senhores uma apresentação aqui em PowerPoint, tá? Então, vou precisar só de um segundo para a gente incluir aqui na tela dos senhores. O senhor organiza aí só para informar que nós estamos, a nossa palestra está sendo transmitida pelo Facebook. Também estamos aí com cerca de 69, 70 participantes, né? Também está presente aí o doutor Amilcar, que é nosso desembargador lá, o Coronel Brum, também desembargador, e a doutora Eliana, que é a magistrada lá de Santa Maria, só para lhe informar, além de todos os demais servidores. Obrigado. Ok? Deixa eu só ele carregar aqui.
Muito bem, senhores. Então, o coronel, então, Fábio, nos fez o convite, né? A ideia inicial é que nós pudéssemos falar hoje não apenas da questão da ansiedade em relação à pandemia de Covid-19, mas que a gente pudesse também falar alguns aspectos gerais, né, em relação aos transtornos de ansiedade, né, que são condições que, enfim, ocorrem mesmo, né, antes de toda essa situação, né? Então a gente elaborou esse tema, né, transtornos de ansiedade e transtornos do estresse em tempos de pandemia, conceitos gerais e influências da Covid-19. A gente incluiu, né, como os senhores observam aqui, o estresse, né? Os transtornos de estresse, muitas vezes, eles têm alguns sintomas que se assemelham aos transtornos de ansiedade, né? E muitas vezes, quando a gente fala, eu estou muito ansioso, né? Na verdade, essa pessoa ela está vivenciando um transtorno do estresse. Então, é importante que a gente também aborde essa questão, né? Então, a nossa apresentação hoje vai ser dividida em dois momentos. Então, inicialmente, nós vamos falar alguns conceitos gerais sobre esses transtornos de ansiedade e estresse, e depois vamos falar especificamente em relação à questão da pandemia de Covid-19. Então, uma breve definição, né? Então, os transtornos de ansiedade, né? O que seriam essas condições, né? Então, os indivíduos, né, acometidos por esses transtornos, eles desenvolvem um medo e ansiedade excessivos, né, que geram uma perturbação do comportamento. Tá? Já os transtornos relacionados a trauma e estresse são transtornos que são desencadeados por uma situação traumática ou estressora bem definida. Tá? Então, nessas outras condições, a gente precisa identificar esse tipo de evento. É muito comum que sintomas ansiosos, como eu comentei anteriormente, façam parte desses transtornos. Tá? Até algum tempo atrás, esses dois grupos eles faziam parte de um grupo só, de transtornos de ansiedade. Tá? Mas a partir de 2014, o nosso manual diagnóstico ele separou em capítulos diferentes, mas são condições muito semelhantes. E juntas, né, elas respondem por uma prevalência de 7,3% no mundo. Ou seja, 7,3% das pessoas no mundo têm estas condições, um transtorno de ansiedade ou transtorno relacionado a trauma e estresse. Então vejam como são condições prevalentes. Né? Bom, inicialmente vamos falar um pouco sobre os transtornos de ansiedade. Tá? Quais são as características dessas condições? Tá? Então, primeiramente, nós vamos falar aqui de uma condição bem comum, tá? Que se chama ataque de pânico. Tá? O que é o ataque de pânico? É a crise máxima de ansiedade, né? Ou seja, é um pico de grande medo, tá? Um medo intenso que dura alguns minutos. E esse pico, ele é acompanhado de outros sintomas, como, por exemplo, suores, tontura, taquicardia, dor no peito, calafrios, náuseas, tremores, né? Isso tudo formando um conjunto de sintomas. E o indivíduo acometido, né, como ele está sentindo tudo isso, muitas vezes ele tem o pensamento de que está tendo um infarto, um AVC, né, que está prestes a morrer, e muitas vezes ele é levado a um atendimento de emergência, né, num pronto atendimento, por exemplo. E aí o médico vai lá, avalia, faz os exames e não identifica nenhuma condição médica, assim, física, né, não tem alterações nos exames, eletrocardiograma normal, e aí o diagnóstico é feito de um ataque de pânico. Né? É uma condição bem comum. E existe também o transtorno do pânico. Né? O transtorno do pânico é uma condição em que o indivíduo apresenta esses ataques de pânico que eu falei anteriormente de forma recorrente. Tá? Então, o indivíduo tem isso várias vezes na semana e essas crises vêm de forma inesperada. Entre as crises, o indivíduo ele desenvolve também o medo de ter novos episódios.
tá? E isso faz com que ele passe a ter alterações de comportamento, como, por exemplo, evitar sair de casa, evitar ficar em locais com muitas pessoas, né? Locais em que ele imagine que possa ter uma crise e não seja adequadamente atendido ou socorrido. Bom, uma outra condição comum se chama agorafobia, tá? O que que é isso? Agorafobia, né? Os gregos antigamente se reuniam nas ágoras, né? Não sei se os senhores conhecem esse termo, né? Que são locais em que o apresentador ficava ali no local central e tinha uma plateia toda em volta, né? Ou seja, teria, de certa forma, uma multidão ali, né? De espectadores. E a agorafobia nada mais é do que esse medo, né? O medo da pessoa estar ali num aglomerado, né, de pessoas e que tem ali o receio de que assim possa passar mal, né, e não ser socorrido. A gente tem aqui algumas imagens mostrando mais ou menos como é que a pessoa se sentiria, né? E a gente estende, né, essa questão não só para aglomerados de pessoas, mas também locais muito confinados, como por exemplo um elevador, né, ou mesmo avião, alguns meios de transporte. E a agorafobia, ela, então, o indivíduo ele tem esse medo desproporcional, né, uma ansiedade desproporcional. Eu acho que o microfone. Heitor, peço que alguém que está com o microfone aberto e feche. Lourenço. Nós temos uma microfonia. Muito bem. Então, Tá. assim, o indivíduo com agorafobia, Tentando identificar aqui o microfone. Fecha todos. muito bem. Então, o indivíduo com agorafobia então, tem esse medo, né, dessas situações que comentei anteriormente, e ele tem os pensamentos de que é muito difícil, muito de escapar daquela situação, né? E evita essas situações. Outra condição muito comum, né, é o que a gente chama de fobia social, né, ou ansiedade social. A gente tem aqui uma imagem que mostra mais ou menos, né, o conceito do que seria isso, né? É o indivíduo que tem um medo ou ansiedade excessivos em situações sociais, em que a pessoa ela fica exposta, né, a uma avaliação dos outros. Geralmente situações de desempenho, né, como por exemplo falar em público ou comer e beber sendo observado por outras pessoas, né, não familiares a ela. E aí a pessoa tem esse medo de que ela possa ser humilhada, constrangida, de que vai provocar uma rejeição ou mesmo ofenderá os outros. Claro que assim, né, senhores, é normal que todos nós tenhamos um pouco dessa ansiedade em situações sociais, de desempenho, né? Mas esses indivíduos aqui acometidos, eles têm uma ansiedade desproporcional, né? O medo, ele é desproporcional aos riscos que essas situações representam, né? E é uma condição também bastante comum, a fobia social. Tem gente que chama isso aqui de antissocial, tá, senhores? Mas isso, aproveitando que estamos falando disso, não vamos confundir os conceitos, né? A questão do antissocial é uma outra situação, né? Esse medo das questões de fala em público, a gente chama de fobia social. Uma outra questão de ansiedade bem comum são as fobias específicas, tá? Em que o indivíduo ele tem muito medo e ansiedade com algumas coisas específicas, né? Sejam objetos, insetos, ou mesmo alguma situação específica, como andar de avião, usar elevador, né? São situações que geram, de novo, um medo assim desproporcional, tá? Claro que é normal que talvez nós tenhamos algum medo, algum receio dessas situações, mas conseguimos normalmente enfrentá-las. O indivíduo fóbico, ele realmente tem um transtorno ali, é uma situação que gera grande sofrimento,
né, ele fica paralisado, ele fica muito sintomático. Então, ou enfrenta aquela situação de forma muito sofrida, né? Então, ele tem um transtorno que é uma fobia específica. E outro transtorno de ansiedade bem comum que nós temos aí é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Os senhores vejam que todos esses transtornos que eu falei até agora tinham uma questão ansiogênica ali que dava a origem dos sintomas, né? Seja uma situação social, né? Um inseto, um aglomerado de pessoas, né? Enfim, aqui na ansiedade generalizada a gente não tem isso. Não existe um fator específico, né, que gere ansiedade. Aqui a questão é generalizada, né? Então, o indivíduo ele fica ansioso e preocupado com diversos eventos ou atividades. Em geral, são coisas do dia a dia, por exemplo, desempenho escolar, desempenho profissional, a questão da saúde própria ou de familiares, a integridade física própria ou de familiares, né? Então, por exemplo, agora em tempos de pandemia, né? Então, isso aí é uma coisa que pode ficar exacerbada, né? O indivíduo, ele passa a ter mais preocupações com a própria saúde ou a saúde dos outros, tá? Mas, além dessa preocupação, né, não é apenas a preocupação, existem outros sintomas, como, por exemplo, a inquietação, sensação de nervos à flor da pele, fadiga, brancos na mente, irritabilidade, tensão, perturbações do sono, né? São uma série de sintomas que vêm junto com a ansiedade. E isso precisa durar pelo menos 6 meses. Tá? Então vejam que o transtorno de ansiedade ele vai além da preocupação, do medo. Tem que ter outros sintomas e tem que ter tempo de doença. Bom, e os tratamentos então dos transtornos de ansiedade, tá? Como eu falei, né, o indivíduo com um ataque de pânico, ele é um cliente frequente das emergências, né, dos pronto-atendimentos, porque ele precisa daquela avaliação, enfim. Ele imagina que está infartando, está tendo uma AVC, e ele precisa dessa avaliação médica de emergência. Mas as outras condições, em geral, os tratamentos acabam sendo ambulatoriais, né? Em geral, a gente usa medicações, tá? Medicações antidepressivas, que os antidepressivos eles têm um efeito também no tratamento da ansiedade, tá? No momento da crise de pânico, né? Muitas vezes a gente precisa usar um ansiolítico, né? Tem várias medicações conhecidas, como o próprio clonazepam ou Rivotril, né? A gente usa para abortar a crise. E temos também as psicoterapias, né? Que é o tratamento psicológico e uma técnica bem consagrada para tratar a ansiedade é a técnica cognitivo-comportamental, tá? Bom, então isso é o que eu tinha para trazer de conceitos gerais sobre os transtornos de ansiedade, tá? Então, esses são os transtornos, né, os diagnósticos que nós temos. Vou falar agora brevemente, assim, sobre os transtornos relacionados ao estresse, que muitas vezes se confundem com os transtornos de ansiedade, tá? Esse aqui, ó, o transtorno de adaptação, é um transtorno muito relevante para nós nesse momento de pandemia, tá? Muitas pessoas que se dizem ansiosas com a pandemia talvez estejam vivenciando um transtorno de adaptação, tá? E como é que é esse quadro, tá? O indivíduo, ele é exposto, então, a uma situação estressora, né? Mas é uma situação que tende a ser mais corriqueira. Por exemplo, um término de um relacionamento, problemas conjugais, dificuldades profissionais e até mesmo uma pandemia de coronavírus, tá? E aí esse indivíduo, ele desenvolve um sofrimento emocional intenso, tá? Mais intenso do que a maioria das outras pessoas. Esse indivíduo, então, ele tem uma dificuldade de se adaptar a essa nova condição. Então, por isso que é um transtorno de adaptação, tá? Ou seja, o indivíduo ele tem mais dificuldade do que as outras pessoas para lidar com essa questão, né?
E aí ele tem um prejuízo significativo do funcionamento social, profissional e em outras áreas relevantes da vida, né? E esses sintomas eles surgem até 3 meses após a situação estressora, né? Se imaginarmos aí que a pandemia começou ali em meados de março, fevereiro, então nós estamos mais ou menos aí no momento, né, de desenvolvimento ainda dessa condição, talvez até já um pouco diminuindo a prevalência dessa condição. O transtorno do estresse agudo, né, já é uma condição. Antes eu falei para os senhores que a adaptação eram situações mais corriqueiras, tá? Aqui, a situação estressora ela é mais grave. Por exemplo, uma ameaça de morte, uma lesão grave, né, uma violência sexual, tá? Então, são coisas realmente traumáticas, tá? E o indivíduo, ele desenvolve um quadro variável de sintomas. Eu não vou me aprofundar aqui nesse sentido, porque realmente são várias possibilidades de sintomas, precisaria realmente de uma avaliação especializada, mas está bem claro que tem uma situação traumática, tá? E o transtorno do estresse agudo, ele é muito a linha entre ele e o próximo transtorno, que é o transtorno do estresse pós-traumático, essa linha é muito tênue. Na verdade, as condições elas são praticamente têm as mesmas características, tá? Então, o transtorno do estresse pós-traumático também implica num trauma, né, uma ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, tá? Só que a diferença é que o transtorno do estresse agudo agudo, como o nome fala, né? O diagnóstico ele é feito entre 3 dias e 1 mês após a exposição ao evento traumático. Já no transtorno do estresse pós-traumático, a condição, o diagnóstico ele é feito após 1 mês da exposição. Ou seja, o TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, ele é mais persistente e, portanto, mais grave. Tá? Mas essa questão do coronavírus, né, essa pandemia do coronavírus, será que ela é uma situação estressora tão grave que poderia gerar um TEPT? Bom, isso aí nós ainda estamos vendo acontecer, né? Muitas vezes o indivíduo ele é um pouco mais sensível, né, a essa experiência e o que algum indivíduo possa realmente interpretar como algo mais corriqueiro, um outro pode vivenciar aquilo como realmente uma situação traumática e desenvolver um TEPT. É possível, tá? Mas realmente precisaria ser feita uma avaliação especializada. Em geral, o TEPT ele vem mais com essas condições que implicam num risco maior de vida, de integridade de vida, né? O coronavírus também, né? É uma doença, pode evoluir para casos graves, pode implicar em morte, então a gente pode talvez incluir nesse rol aí de situações. E quais seriam então os tratamentos para os transtornos do estresse e do trauma, né? Novamente, as medicações, elas são muito interessantes, tá? Para esse tratamento, em geral, antidepressivos também. A psicoterapia aqui é fundamental, tá? Várias técnicas podem ser interessantes. E o manejo da situação estressora, né? Se é uma situação estressora que precisa ser vivenciada, que não tenha uma outra alternativa, né? Então a gente vai ter que aprender a conviver com essa situação estressora, como a pandemia. Bom, então a gente conclui agora a primeira parte da apresentação, que falamos dos transtornos em si, para a gente conhecer, tá? E agora vamos falar especificamente em relação à pandemia de coronavírus, Covid-19, né? Então, é um tema que está muito em voga no momento, né? Saúde mental durante a pandemia, então vamos estudar um pouco essa questão agora. Então, vamos entender o fenômeno, né? Então, toda essa situação que a gente está vivenciando, elas provocam nas pessoas, né, um sofrimento emocional e uma ansiedade que podem ser significativos, né?
e podem estar presentes mesmo em pessoas que não tenham previamente nenhum transtorno mental, né? E que também não tenham condições clínicas que indicariam uma evolução mais grave da doença COVID-19. Né? E também a gente tem que cuidar que muitas vezes a gente está muito de olho, focado na questão da doença COVID, a infecção, a questão respiratória, questão de tratamento de terapia intensiva, e às vezes a gente esquece da questão da saúde mental, né? Muitas vezes acaba sendo subestimada e negligenciada. Talvez seja até o adoecimento emocional ele seja até bem mais prevalente do que a Covid em si, né? E mereça atenção tanto quanto. Então, quais seriam os fatores, né, associados ou que sejam causa ou consequência desse fenômeno, tá? Então, os indivíduos eles podem ter um medo e preocupação, né, com a sua própria saúde e a de entes queridos, né? Às vezes pais, idosos, né, outras pessoas assim com grupo de risco, com doenças crônicas na família, por exemplo. A questão de uma falta de estimativa sobre a duração da pandemia, né, também é uma situação que nos preocupa bastante, né? Então, até quando isso tudo vai durar, né? Será que um dia vai surgir a vacina? E será que esse vírus não é mutante? Daqui a pouco vai mudar e vai voltar tudo, né? Será que a pessoa tem a imunidade sustentada ou se não, né? Se perde a imunidade ao longo do tempo? Então, são uma série de questões que a gente ainda não sabe, né? Então, isso é muito ansiogênico. Sem falar do impacto, né, do distanciamento social, que é uma realidade a qual nós não estamos ou não estávamos habituados, né? Então, os indivíduos eles podem desenvolver alterações nos padrões alimentares, dificuldades para dormir e se concentrar, a piora dos problemas de saúde, né, crônicos prévios, piora de condições pré-existentes de saúde mental, né? Às vezes a pessoa já tinha ali um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso que se agrava nesse momento. E também a questão do aumento do uso de álcool, né, do cigarro e de outras drogas. A gente tem visto um aumento grande de prevalência de uso de substâncias, especialmente o álcool, durante esse momento de pandemia. Ao longo da apresentação aqui, eu vou colocar para os senhores alguns cards da OPAS. A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela faz parte da OMS, e ela desenvolveu esses cards aqui, né, que tem aí no site da OMS, com algumas dicas, né, em relação a não só à saúde mental, outras questões em relação à pandemia, mas hoje eu vou trazer aqui as que falam especificamente da saúde mental. Então, estou preocupado, vamos conversar, né? É normal sentir medo e ansiedade durante a pandemia de Covid-19. Conversar sobre seus sentimentos reduzirá a sua angústia. Então, estimulando, né, as pessoas a se abrirem, a falarem a respeito disso, né? A se comunicarem sobre essas dificuldades. Bom, outra questão aqui relevante nesse contexto todo é a questão das informações, né? Como lidar com as informações. Então, a gente é bombardeado diariamente, né, com muitas informações na mídia, né, nos meios de comunicação, noticiários sobre a doença, né, em relação à mortalidade, número de mortos, a questão de detalhes sobre a doença, né, e tudo isso pode gerar e gera, né, muita ansiedade, insegurança e medo, né? Então, o que a gente tem como recomendação em relação a isso, tá? Que nós limitemos a frequência de acesso à informação, tá? Tentem limitar no máximo 1 a 2 vezes ao dia o acesso a essas informações, tá? E muito cuidado com as notícias falsas, com as fake news, tá? E isso aqui era um problema maior no início
da pandemia, em que a gente não conhecia muito bem os fenômenos, né? Então se criava muitas notícias falsas, né? Mas que hoje isso já melhorou bastante. Mas é uma coisa que nós devemos sempre ter cuidado, checar as informações sempre que for alguma coisa nova, né? Alguma coisa suspeita. Aqui um outro card. Evite, na medida do possível, ler ou ouvir notícias que te causem ansiedade ou angústia. Informe-se por meio de fontes confiáveis para tomar medidas práticas ao planejar como se proteger e proteger quem você ama. Bom, um outro cuidado que a gente tem que ter são com as pessoas que estejam ou com suspeita da Covid-19 ou mesmo acometidas, né, com o diagnóstico já definido. Então, se a maioria das pessoas já fica muito ansiosa, imagina quem está com suspeita de Covid ou mesmo com o diagnóstico de Covid. Essas pessoas, sim, é que vão estar no pico da ansiedade, né, do medo, né? Enfim, medo da morte, né, medo das consequências disso, né? Às vezes, num período ali de quarentena que a pessoa fica, né, ela pode ficar entediada, ansiosa, ter problemas de sono, né, ter problemas de raiva, muitas vezes por ter ali esse cuidado, né, ter feito todas aquelas medidas e mesmo assim se contaminou, né? E todos esses sentimentos desenvolvidos, eles podem evoluir para um transtorno, tá? Que é o que a gente falou no início dessa apresentação. Um transtorno de pânico, um transtorno de estresse pós-traumático e até mesmo um risco de suicídio, né? Isso aí tudo pode evoluir, tá? Por isso que é tão importante a gente ter uma avaliação especializada sempre que a gente percebe que esses sintomas eles estão mais intensos, tá? E toda essa situação, né, fechamento de escolas, empresas, né, locais de trabalho que estão muitas vezes num processo de trabalho diferente, em home office, né, locais públicos que estão fechados, a crise econômica, o distanciamento social, tudo isso reforça esses sentimentos, né, e essa sensação de desamparo, né. Outro ponto também importante é a questão do estigma social, tá? Isso aqui era mais assim no início também da pandemia a gente via muito isso, né? Quando a pandemia surgiu ali na China, a gente via muitas pessoas de origem asiática, né, sendo hostilizadas, sendo estigmatizadas, né? Então isso a gente via bastante. E profissionais de saúde também, né, passavam por esse processo de serem estigmatizados por talvez carrearem o vírus, né, por terem contato com pessoas contaminadas, e até as próprias pessoas diagnosticadas, né, passariam a ser segregadas, né. A gente ainda tem um pouco dessas situações, mas já estamos, digamos assim, um pouco mais adaptados a essa nova realidade. Bom, e a nossa grande questão, né, a grande mudança pela qual nós vivemos, pela qual nós passamos hoje, é a questão do distanciamento social, né? Talvez essa condição seja a principal condição que pode comprometer a nossa saúde mental. A solidão, né, então, é um fator de risco para o agravamento da ansiedade e dos sintomas depressivos. Nós, enquanto seres humanos, nós somos pessoas sociais, né? Então nós estamos acostumados desde sempre, né, a socializarmos, participarmos de atividades em grupo. O nosso cumprimento tradicional é o aperto de mão, né, um contato físico, tá? Então todas essas mudanças impostas, elas implicam numa grande estranheza, né, de nós termos que estar distantes dos nossos entes queridos. O fato de usarmos máscaras, né, isso dificulta muitas vezes a gente reconhecer expressões faciais, né, e isso pode gerar uma certa angústia, né, uma questão nova. A questão do contato físico está reduzido, né, já que nós estamos acostumados a isso, né, então, a partir de agora estamos impedidos a ter um contato humano
pele a pele, muitas vezes, né? E os impactos, a gente imagina que todos esses impactos emocionais, eles não vão cessar ao final da pandemia. Muito provavelmente algo vai ficar, né? Alguma coisa vai ficar ali reverberando, né? Após o fim do distanciamento social. Imaginamos aí que esse comportamento de isolamento deva persistir em algumas pessoas, que vão ter dificuldades para voltar ao trabalho, né? A questão de lavagem de mãos, questões de higiene, né? Que hoje em dia são recomendadas, talvez no futuro permaneçam em algumas pessoas como um sintoma, né? Um sintoma aí que lembra quase um transtorno obsessivo compulsivo de limpeza, né? Então isso é uma coisa que devemos ficar atentos. E também sintomas depressivos, ansiedade, o próprio transtorno do estresse traumático, são situações que talvez persistam depois, né? Então vamos pagar também uma conta nesse sentido. O distanciamento social, ele afeta emocionalmente tanto a pessoa que está doente, né, que está ali isolada, com a incerteza, né, quanto à sua sobrevivência e à sua recuperação, quanto a pessoa saudável em distanciamento, que tem ali o medo, né, do risco do próprio adoecimento. E ambas, todos, né, ficam ansiosos quanto à possibilidade de nunca mais poderem abraçar as suas pessoas queridas, né? Então, às vezes a gente fica nesse conflito, né? Eu estou aqui no meu isolamento, não estou tendo ali contato com meus familiares idosos, mas daqui a pouco aquela pessoa adoece e vai que fica grave, daqui a pouco falece. Então, assim, às vezes, né, a gente pode ficar com esse conflito, né, de que estou aqui afastado, mas até que ponto isso aí não vai me tirar, né, uma oportunidade ímpar de eu ter o contato com essa pessoa querida, né? Então, são todos conflitos que permeiam a, a, a mente das pessoas nesse momento. Os grupos de maior risco, né, também merecem atenção, especialmente os idosos e pessoas com doenças crônicas, né, que são pessoas que, por estarem em maior risco de adoecimento, naturalmente vão ficar mais preocupadas em relação a isso. Crianças e adolescentes também são um grupo de maior risco para a saúde mental, um grupo que a gente não está muito atento, né, mas é um grupo também de importante questão de saúde mental, porque, né, as escolas estão fechadas, as crianças e os adolescentes estão mais reclusos às suas casas, né? Muitas vezes, dependendo do nível de amadurecimento emocional, não entendem, não compreendem esses processos, né? E aí podem ficar bem mais ansiosas. Então, é um grupo que merece a nossa atenção, tá? Profissionais de saúde, né, também um grupo que merece atenção, porque estão ali na linha de frente, muitas vezes ali com uma sobrecarga de trabalho, muitas vezes com receio de levar para casa a doença, de contaminar os seus entes queridos, né? E também de estar se expondo, né, a essa situação e daqui a pouco estar se contaminando, né? E muitas vezes não ter escolha, porque é a sua profissão, é a sua missão, né? E pessoas também que têm condições de saúde mental pré-existentes também, porque isso, a pandemia, ela pode ser um estressor e descompensar uma questão de saúde mental anterior, especialmente a questão do uso de substâncias, né, como a gente comentou antes. Bom, aqui mais alguns cards da OPAS, né, aqui para o profissional de saúde, né. Então, profissional de saúde, se estiver se sentindo sob pressão ou com sintomas de estresse, busque o apoio de seus colegas. É normal se sentir sobrecarregado durante esse período. Mais uma aqui, ó, profissional de saúde, evite maneiras equivocadas de lidar com o estresse, como consumo de bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas. A longo prazo, isso piora seu bem-estar físico e mental. Mais uma aqui para profissionais de saúde, ou seja, vejam que a OPAS também está preocupada com esse grupo. Aqui também da OPAS,
especialmente com crianças e adolescentes. Tá? Não sei aqui, né, porque tá bem detalhado aqui, posso passar esse material depois, mas também pode ser acessado ali no site da OMS, tá? E da OPAS. Algumas dicas aqui de como manejar esse momento aí com as crianças e adolescentes. E já entrando na fase final aqui da nossa apresentação, né, aqui algumas dicas, né, de algumas medidas de apoio à nossa saúde mental que nós podemos implementar nesse momento. Tá? Então, a primeira seria praticar exercícios físicos regularmente, né? Mas aí os senhores podem me perguntar, bom, mas as academias estão fechadas, né? Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos ter que usar a nossa criatividade, né? Muitas vezes a pessoa mora, por exemplo, né, num prédio, pode subir e descer as escadas, algumas vezes, né, por um determinado tempo, algumas vezes na semana, e isso já tem aí um componente aeróbico, né? Existem na internet vídeos, aplicativos com algumas orientações, né? A gente tem também profissionais de educação física que também estão fazendo atendimentos à distância, né? Então, são coisas que a gente precisa buscar para tentar manter a prática de exercícios físicos, tá? Realizar técnicas de relaxamento, meditação e alongamento, que são coisas também que a gente encontra em aplicativos, em vídeos na internet e até mesmo profissionais que fazem essas orientações à distância. Tá? Manter o sono em quantidade adequada, evitar o uso de álcool e outras drogas, que pode se intensificar durante esse período, né? Fazer refeições saudáveis, equilibradas. A questão das redes sociais, né? Que durante muito tempo a gente teve preocupações, né, de consequências emocionais do uso além do esperado. Hoje em dia a gente vê essas ferramentas como nossas aliadas, tá? Então, telefone, videochamadas, mensagens de texto, redes sociais, né? São formas da gente aproximar, né, as pessoas e, de certa forma, burlar esse distanciamento. Um pouquinho antes do início dessa apresentação aqui, quando as pessoas estavam entrando, né, a gente pôde acompanhar, né, os colegas se cumprimentando, fulana, tudo bem, quanto tempo, né? Então veja que como esse contato, né, ele tem um efeito positivo, né, deve ser mantido e estimulado. Utilizar também serviços de suporte psicológico, mesmo que à distância, né? Durante a pandemia, o Conselho Federal de Medicina e o de Psicologia, eles reforçaram, né, a possibilidade do teleatendimento. Então, os profissionais dessas áreas, né, então, psicologia e psiquiatria, estão atendendo à distância, né? Então, estamos cada vez mais adaptados ao teleatendimento, né, como o coronel comentou no início, é uma coisa que está regulamentada, está permitida, né? Então, usemos desse artifício. Diminuir a frequência, né, em que se escuta, assiste ou lê notícias sobre a pandemia, como eu comentei antes, né? A gente limitar isso a 1 a 2 vezes ao dia. E também uma outra coisa bem interessante aqui, né? A gente poder prestar um apoio às pessoas que estejam com um pouco mais assim de comprometimento, que façam parte dos grupos de risco, como por exemplo idosos, né? Então são pessoas que muitas vezes não têm aquela habilidade para lidar com essas mídias, com essas coisas digitais, já fazem parte do grupo de risco, já estão mais ansiosas por conta disso, né? Estão ali sozinhas. Então, se a gente puder, na medida do possível, se nós estivermos assim saudáveis, em condições, que a gente possa prestar apoio para essas pessoas. Às vezes, ir no supermercado para aquela pessoa, ir na farmácia, comprar alguma coisa, ou resolver alguma coisa burocrática do dia a dia, né? Às vezes, até um vizinho que a gente nem imagina, aquela pessoa ali está meio desamparada, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Aqui, mais um card da OPAS, falando um pouco disso tudo que eu comentei, tá? Então, basicamente são as mesmas informações.
de como lidar com o estresse durante a pandemia. Essa coisa de ajudar os vizinhos, veja como é uma coisa que até a OMS se preocupa, né? Proteja-se e apoie outras pessoas em momentos de dificuldade. Você pode, por exemplo, ligar para seus vizinhos ou pessoas que possam precisar de uma assistência extra. Uma comunidade unida cria laços solidários para enfrentar a Covid-19. Aqui, né, sobre a atividade física, mantenha-se ativo diariamente, é benéfico ao corpo, à mente e ao espírito, especialmente em momentos de estresse como o que enfrentamos hoje, né? Quanto mais atividade física você fizer, melhor será o seu sono, e isso também é essencial para uma boa saúde. Então, aqui, ó, dicas para manter ativo, né, dentro de casa durante a pandemia de Covid. Suba as escadas, como eu comentei antes, né? Faça exercícios de alongamento. A gente também pode ver vídeos e aplicativos e mesmo profissionais à distância para orientar isso. Até mesmo coloque uma música e dance, né? Coisas simples podem ser feitas, né? E busque mais ideias e opções na web, na internet. Então, esses meios, hoje, eles são nossos amigos, estão a favor da nossa saúde mental. Muito bem, senhores. Então, assim, o que a gente tinha mais ou menos para falar seria isso, né? Então, falamos sobre os transtornos, falamos sobre saúde mental em tempos de pandemia, e agora, no finalzinho da apresentação, vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, né? Como dizem. Hoje em dia, o nosso comando da Brigada Militar, ele tem tido uma preocupação muito especial com a questão de saúde mental, tá? Então, vivemos um bom momento em relação a isso. Os senhores vejam que aqui é o nosso portal da Brigada Militar, tá? O nosso site. E logo de cara a gente vê aqui um link, né, para a saúde mental. Então, acessando esse link, a gente tem várias informações, né, sobre várias situações de saúde mental, onde buscar atendimento dentro da instituição, né? Então, vejam que essa condição, essa situação, ela está em destaque na nossa corporação. Aqui é o nosso hospital, o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, tá? A gente oferece, então, atendimento em saúde mental, ambulatorial, tá? E também a internação em casos específicos, tá? O nosso atendimento ambulatorial, ele é voltado para militares da ativa, militares da reserva e dependentes de militares. Hoje, nós conseguimos oferecer atendimento psiquiátrico para esses três grupos, né? E atendimento psicológico, nesse momento, infelizmente, nós conseguimos prestar apenas para militares da ativa, tá? Mas a nossa internação, né, eu digo que ela é mais democrática, né? Ela atinge tanto os militares da ativa quanto da reserva, os dependentes e pessoas civis, né, que tenham o IP, que é o nosso plano de saúde, a IP Saúde, né, dos servidores estaduais. Então, essas pessoas elas podem ser atendidas pela nossa unidade de internação. Em relação ao atendimento ambulatorial, a gente sabe que fora da instituição a gente tem, né, várias opções de atendimento. O próprio IP, ele oferece o atendimento ambulatorial, né, tanto a questão da psiquiatria, né. Existem outros convênios também, existe a rede privada e até mesmo a rede SUS, né, através dos postos de saúde, rede CAPS. Então, nós temos muita oferta de atendimento, né? Então, vamos acessar caso seja necessário durante esse período. E fora dele também, né? Aqui eu vou aproveitar a oportunidade para fazer uma divulgação, né, também, mais uma questão aqui que mostra a preocupação do nosso comando com a questão de saúde mental, né? A gente está lançando aí o programa Anjos, tá? Que é um curso de saúde mental que a gente está desenvolvendo para os policiais militares, tá? Uma parte deles, que vão ser treinadas em relação aos conhecimentos adequados acerca de saúde mental, né? Para que eles possam servir de instrumento para difundir o correto conhecimento sobre saúde mental, né?
Porque, assim como outras instituições e a própria sociedade, né, como um todo, a gente também sofre muito com os preconceitos em relação à saúde mental, né? E isso retarda a busca do atendimento, né? Então, a gente está com esse projeto de mudar esse paradigma, né? De mudar esse estigma através da transmissão do conhecimento, da difusão de conhecimento entre os próprios militares. E, além disso, esses indivíduos eles vão ser treinados para identificarem sintomas e encaminharem para atendimento especializado, né? Isso de forma mais precoce, né? Para que a gente evite aí que a doença se agrave ou mesmo evolua para situações mais graves, como o suicídio, por exemplo, tá? E aqui, para finalizar, essa aqui é a minha equipe, né, da qual eu faço parte. Nós somos os 4 psiquiatras militares hoje da Brigada Militar, né? Então, eu aqui, Capitão Freire, a Major Denise, a Major Cláudia e a Capitã Raquel. Então, hoje, nós estamos aí na linha de frente aí da saúde mental na Brigada Militar. Muitos desafios no dia a dia, né? Mas, com certeza, é uma missão bem, bem gratificante. Tá bem, senhores? Então, a minha fala seria essa, né? Então, eu agradeço a oportunidade da fala e estamos à disposição aí para dúvidas, enfim, alguma questão que os senhores quiserem levantar. Obrigado. Obrigado, Capitão Freire. De fato, uma conversa, vou chamar assim, bem boa, esclarecedora, né? E também que nos instiga, né, a refletir sobre, não só sobre esse momento, né? Eu gostaria que o Juarez pegasse as inscrições, né? Pode abrir inscrições. Estamos aí com quase 80 pessoas, né? Na verdade, inclusive com a participação de pessoas no Facebook. Mas para lhe dizer, né, doutor Freire, que essas iniciativas do Comando da Brigada, do Departamento de Saúde, etc., são extremamente importantes, né? Lembro quando eu estava no comando, nós fizemos a criação, tivemos no primeiro ano, 2013, 18 suicídios, uma coisa bem impactante, né? E aí criamos, né, muito motivados aí pela Major Cláudia, especificamente, e outros profissionais, os centros de atendimento psicossocial, né, que eram 4 só naquela época. E com muita felicidade eu soube agora, por mensagem do comandante, dizendo, Coronel Morris, estamos reativando aquela sua ideia e tal. E, de fato, né, o senhor falou coisas difíceis da gente interpretar, assim, da gente admitir, né, como medo, ansiedade, tristeza, são sentimentos que a gente, principalmente aqueles profissionais da área da segurança, os bombeiros, né, militares, que tem um pouco essa ideia de que o medo não é um sentimento bom, não é um sentimento que faça parte do cotidiano, né? Mas, se for ver, o medo é o que nos salva, né? O medo nos deixa vivos. Então, extremamente importante. Mas os reflexos da ansiedade, com a questão do sono, alimentação, né? Bulimia, obesidade, etc., é também um aspecto que o senhor citou, e com muita propriedade, chama a atenção de todos nós, né? Eu anotei aqui algumas questões, né, como o senhor falou, enquanto eu ouvi a sua parte, eu estava me lembrando da questão da continência, né? O comprimento do Sim. continência, né? Não, nunca foi tão apropriado, né, Sim. da continência do que na atual conjuntura, né? E também acho que uma preocupação grande, aí eu acho que as pessoas poderiam explorar um pouco mais a sua sabedoria, diz respeito às crianças, né?
Eu penso que as crianças, adolescentes, mas especialmente as crianças, elas precisam, os pais precisam ter, né, compreensão de como tem que se virar, né, tem que se desdobrar, porque às vezes no fim de semana teve uma colega da minha esposa no local de trabalho que a filha dela fez 5 anos e a menina está há 4 meses sem ter contato com outras crianças. Então, isso pode sim causar uma síndrome do pânico, pode sim causar um alto nível de estresse, né? Principalmente pela falta de relação social com outras crianças. Ela demonstra uma excelente maturidade já, né, com 5 anos de idade. Então, e nós temos servidores com filhos pequenos, adolescentes, enfim. Então, talvez, se eu pudesse, não sei se é interesse das pessoas também falar sobre isso, né? E também essa questão das sequelas psicológicas, né? Ou seja, a gente às vezes preocupa um pouco com a sequela física da doença, mas esquece a sequela psicológica, né? Tanto uma quanto a outra são de alta gravidade. Eu vejo agora, hoje de manhã, a minha mulher, todos sabem, você trabalha na área da saúde, e hoje de manhã nós acordamos dois tossindo. Eu disse, pá, não é possível. Por que nós estamos tossindo, né? E aí ela disse, não sei o quê, ficamos conversando, assim, né? E aí eu disse, não, mas não tem nada, eu me protejo, tu não sai de casa, então... Mas eu estou trazendo esse exemplo meu, pessoal, né? Desculpa, mas para ver o grau de preocupação e de ansiedade que às vezes a gente prospecta, né? Projeta no nosso cotidiano. Então é importante sim falar sobre isso, é importante. Eu tenho dito aqui em toda oportunidade que me é possível falar com os servidores, né? De que não custa nada nós fazermos uma ligação para um amigo, mandar um WhatsApp, né, pelo WhatsApp, ligação por WhatsApp, tá? Se eu estou tentando rever meu contrato com a Vivo, que eu não quero mais. O torpedo, eles me dão milhões de torpedo grátis, claro, não se usa, entende? Então são questões assim que não custa nada a gente fazer um WhatsApp, mandar um WhatsApp para alguém, ou, enfim, telefonar, né, para alguma pessoa que às vezes a gente não vê faz tempo e tal, porque isso de fato nos torna, melhora a nossa relação, melhora a nossa adaptação, né, a essa conjuntura atual. Então, eu acho que é extremamente gratificante, né? É importante fazer essa reflexão sobre isso. Então, não sei, Jorge, se tem alguém inscrito, além dos elogios, estou agradecendo aqui o capitão Freire pela palestra excelente, né? Só o que eu consegui captar. Não sei se tem alguém inscrito aqui. Temos sim, senhor presidente. Temos, até o momento, 3 inscritos e muitos elogios aí pela palestra do capitão Freire. Então, vamos às inscrições, hein? Senhor presidente, muito obrigado. Coronel Albino, capitão Tiago, pergunta sobre como podem ajudar aí nesse tema que o senhor nos falou. Como podem ajudar? Não sei se eu Eu também não entendi qual é a pergunta. Ele pergunta sobre os pets, né? A questão dos animais que a gente tem de criação em Tinha dado um corte, por isso que a gente não entendeu. ok. Pois é, os animais, isso é interessante, né? Durante a pandemia, nós devemos manter esse distanciamento, né, do contato físico para nos preservarmos, né? Mas o pet, ele se torna com o animal, abraçar o animal, né? Então, é uma nativa muito saudável a questão do distanciamento social, né? Então, se estimula, né? Isso é isso, você tem o seu pet, né? É algo que vai ser um fator de proteção, com certeza, para um sofrimento emocional, né? Contato físico ali com o animal, ele está, né, permitido, né? Então, é algo saudável,
com certeza. O teu áudio está desligado, Juarez. Juarez, tem que ligar o áudio. Ok, desculpa. Na segunda inscrição, nós temos o Ricardo Soares. Ele gostaria que o capitão falasse sobre o transtorno pós-traumático pós-pandemia, em um contexto individual e um contexto social. Certo. Bom, como eu disse, né, o transtorno do estresse pós-traumático, ele implica num trauma, uma situação de maior gravidade. Em geral, a gente espera essas condições numa situação de risco iminente de vida, né, uma situação de um abuso físico ou sexual. Classicamente, o TEPT está relacionado a isso aí, né? A situação de pandemia é uma situação nova para nós, né? Ela também tem uma implicação, muitas vezes, na questão do risco de vida, né? Se a pessoa está acometida da doença, né? Então, dependendo da situação, a gente pode realmente imaginar que se surja essa situação. Mas acho que em casos de maior gravidade. De maneira geral, né, eu acho que a gente esperaria mais aqueles quadros como um transtorno de adaptação, né, na população em geral, uma adaptação disfuncional a esse novo contexto, né. O diagnóstico do TEPT, eu não entrei muito a fundo nas características, tá? Mas tem características bem peculiares, né, que a gente precisa examinar. Então, é fundamental uma avaliação especializada, né, um psiquiatra, um psicoterapeuta, para a gente examinar. Mas, com certeza, a gente imagina um aumento de prevalência dos transtornos relacionados ao trauma e estresse. Sim. Ok, capitão, nós temos mais 2 inscrições e quem mais quiser se inscrever pode me mandar pelo chat. Temos do Marcelo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a enganadora comodidade do home office, com a situação de que temos que adaptar as nossas rotinas profissionais com as tarefas de casa. Como neste ambiente, né, instituir um ambiente saudável e equilibrado nesta situação. Pois é. Isso aí, Joás, me remeteu uma charge que eu vi esses dias, tá? Que era o seguinte, era uma professora dando uma aula online para um aluno, né, de casa. Aí, de repente, entra uma criança. Ah, mãe, o que é isso aqui? Não sei o que, não sei o que. Aí o aluno diz assim, ah, professora, o seu filho invadiu a aula. E aí a professora responde, não, a escola é quem invadiu a minha casa. Né? Então, acho muito interessante isso aí, né? Que é uma situação que a gente vivencia hoje, né? Então, muitas vezes essa linha, né, entre a sua casa, a sua vida e a vida profissional, ela fica muito tênue, né? Então, cada vez mais a gente tem que se organizar, se policiar para ter aquele horário, né? O horário do trabalho, o horário da vida pessoal, né? A gente não mesclar isso, não gerar uma falta de limite, né? Então, essa coisa do home office a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando o colega falou uma questão de comodidade, não sei se seria uma condição mais cômoda, acho que é uma condição mais difícil até, né? Porque a gente tem que conciliar as questões domésticas no ambiente doméstico com o trabalho, né? Tende a ser algo mais difícil, né? Mas é necessário, nesse momento nós precisamos tentar nos adaptar a essa condição, de novo, tentando manter bem ali os limites, né, do tempo ali adequado para cada coisa. E para as crianças também, né? Eu vou aproveitar o gancho e vou responder a questão que o coronel tinha falado antes, já que eu falei da charge da criança, né? Como é que a gente tem que prestar os cuidados para as crianças. Então, as crianças, elas tendem, nesse período, a ficarem mais regressivas, que a gente chama, né? O que é isso, né? Às vezes ficam mais emotivas, birras podem voltar, às vezes, dependendo da idade, pode voltar a fazer xixi na
mais noturna. Então, uma série de coisas que podem acontecer, e os pais, né, e os familiares, eles têm que ser mais acolhedores em relação a isso, né? De repente não cobrar tanto as crianças, né? Em relação também à questão das aulas online, né? Às vezes a criança tem dificuldade para prestar atenção ali, às vezes desfoca, né? E às vezes o pai fica irritado e cobra aquilo ali. Também é uma situação nova. Então, acho que a mensagem é que os pais sejam acolhedores, né? Tentem ser compreensivos, tentem estar junto com seus filhos, né? Muitas vezes o pai já voltou a trabalhar fora de casa e a criança segue ali em casa o dia inteiro, né? Então, tente ter um tempo para o seu filho, né? De estar junto ali, né? De, se tiver a oportunidade, claro, não é indicado que se saia com frequência de casa, mas eventualmente, né? Que isso ocorra com os cuidados adequados, eventualmente pode ser saudável para a criança, né? Em locais abertos, locais arejados, né? Mas, claro, uma coisa pouco frequente, né? E sempre que possível estar mais tempo em casa com seus filhos. Ok, capitão. O Flávio faz um questionamento, não sei se o senhor quer colocar algo a mais, mas também em função dos impactos familiares que são fortes na quarentena e principalmente nas crianças e adolescentes. Como lidar com os filhos adolescentes neste momento? Mas eu acho que os adolescentes, de certa forma, eles estão mais... como eles dominam muito as redes sociais, as mídias, de repente é um grupo que até é um pouco mais adaptável a essa nova situação do que as crianças menores. Acho que as menores tendem a sofrer mais, né? Mas também é um momento de potencial crise, de potencial conflito, né? E realmente os pais eles têm que tentar ser um pouco mais acolhedores, né? Um pouco mais, menos cobrarem menos dos filhos nesse momento. E em relação a conflitos familiares, a gente também, né, tem que falar dos conflitos conjugais, né, que tendem a ser mais frequentes nesse momento, né? A questão também da violência doméstica, a gente tem visto, tem sido mais frequente, então é uma coisa que temos que ficar atentos a isso aí, né? Até daqui a pouco com outras pessoas, com vizinhos, familiares, né? Atentos a esses fenômenos que eles podem estar mais frequentes nesse momento. Ok, capitão. A doutora Eliane, a magistrada da Auditoria de Santa Maria, gostaria de perguntar ao palestrante quais as condições de internação do HBM atualmente, pois há algum tempo foi informado que haveria um prazo máximo para a internação de militares por problemas psiquiátricos. Bom, atualmente eu sou o chefe da unidade de internação do Hospital da Brigada, tá? Então, quais são as nossas características? Nós temos 20 leitos para internação, né? O nosso público prioritário sempre foi e sempre será o de militares, né? Especialmente os militares da ativa, mas a gente também interna dependentes de militares e civis, tá? Durante esse período de pandemia, nós estamos com algumas restrições por conta do risco de ter um surto, né, de Covid na unidade. Então, a gente reduziu em 50% a nossa capacidade. Então, hoje, a gente pode internar até 10 pacientes. E a gente interna todos esses grupos que eu comentei. Claro que, às vezes, a unidade, por exemplo, está com 9 leitos, né, ocupados. Eu vou reservar o meu 10º leito para o militar da ativa, que é o meu público prioritário. Mas todos esses públicos, eles são contemplados, né? Então, uma pessoa civil também pode internar. Em relação ao tempo de internação, tá? Eu não sei quando é que foi dada essa informação para a senhora, mas a informação atual é a seguinte: nós não temos um tempo limite, tá? O limite vai ser a indicação médica, né? Vai ser a melhora do paciente, diferentemente de outros serviços. Por exemplo, tem alguns locais em que o IP ele cobre até 30 dias,
né? E aí depois daqueles 30 dias o convênio não paga mais e às vezes surge-se um problema, né? Lá no Hospital da Brigada a gente não estabelece esse limite, é o tempo que for necessário para aquele tratamento. Inclusive, muitas vezes a gente recebe alguns pacientes de outros serviços porque já atingiram aqueles 30 dias, né? Então, não existe limite de tempo. Mas, claro, né, as internações elas tendem, hoje em dia, a serem mais breves, né? O nosso objetivo é remitir o risco, né, para que o paciente possa receber alta. Em geral, não costuma ser uma internação que costume passar de um mês, né? Na maioria dos casos, não é assim, por indicação médica daí. Tá ok, capitão. Temos presente na sala a capitã Raquel. Isso, minha colega aí. Seja bem-vinda, capitã. Temos também um questionamento. Pode. Minha colega prometido do cuidado com a saúde mental. Sempre bem-vinda, capitã. Temos questionamento da Elizabeth Simões. Ela questiona sobre o tempo estimado de tratamento para o estresse e ansiedade e as consequências para uma pessoa que nunca ou pelo menos não tinha sinais de ansiedade. Essa pessoa vai ficar vulnerável mesmo depois do tratamento? Essa dúvida do tempo de tratamento é uma dúvida bem comum, né? Em geral, o que a gente comenta, né? Essa avaliação ela tem que ser muito individualizada, depende de cada pessoa. Tem pacientes que, após um tempo de tratamento, com remissão de sintomas, a gente consegue suspender aquele tratamento e a pessoa consegue se manter bem. Outros casos, não. Outros casos necessitam de um tratamento mais prolongado, né? E isso depende de uma série de questões, do número de episódios de ansiedade, de transtornos de estresse, né? A gravidade dos sintomas. Então, é uma série de pontos que a gente tem que avaliar individualmente. Tá? Então, não daria para a gente dar uma resposta geral assim sobre a duração, né? Temos que avaliar individualmente. Tá, ok. Questionamento do Luciano a respeito de pessoas idosas, né? Como lidar com idosos, porque na casa dele tem uma sogra com 90 anos e um avô com 93 anos. A mãe é idosa e eles às vezes não entendem, fogem, têm de estar sempre atentos, né? A atenção do Luciano em função dessas pessoas. Outro dia me ligaram que a sogra estava na fruteira, ela saiu pela rua de cima e ninguém viu. Pois é, isso aí também é uma coisa que anda acontecendo, né? Os idosos, imagina, eles têm uma vida inteira de determinados hábitos, né? Bem solidificados aí na sua vida e de repente do dia para a noite precisam mudar isso, né? E ficar reclusos nas suas casas. Então, realmente é difícil para eles, né? Essas novas rotinas. Então, até certo ponto a gente compreende, né? Mas a gente precisa realmente evitar isso aí, né? A gente, o que eu sugiro, né, que possa ter uma conversa com esse idoso, tentar reforçar, tentar esclarecer os riscos, né, para que ele não tenha esse comportamento. E um outro ponto que eu insisto aqui, que a gente já comentou antes, é verificar se aquele idoso não está se expondo dessa forma, porque ele não tem uma rede de apoio, né, de pessoas que possam fazer essas atividades para eles, né. Então a gente tem que diferenciar essas duas questões, né. Então, reforçar o apoio aos idosos no sentido de poder fazer algumas atividades para eles, né, para que eles evitem as exposições. Aqueles que têm a sua rede, eles precisam ser esclarecidos, né, e a gente deve reforçar isso, tentar, né, nós devemos reforçar isso, tentar, insistir, é o que nos cabe fazer. Mas para eles realmente também é difícil, né? Estão muito habituados com seus hábitos e do dia para a noite tem que mudar e ficar reclusos é difícil. Bem, senhor presidente, deixa eu dar mais uma olhada aqui.
As inscrições que eu teria eram estas. Eu acho que estão satisfeitos. Ok, obrigado. Cumprimento também, agradeço a presença da deputada Raquel. Seja muito bem-vinda aí à nossa palestra. Também quero aproveitar a ocasião e cumprimentar e agradecer ao Comitê de Saúde, né, que tem feito muitos trabalhos, né, na coordenação da doutora Emília, e com isso nos instigado, né, nos provocado a refletir muito sobre a atual conjuntura, mas também, como eu disse lá no início, né, o que nós precisamos manter no chamado pós-pandemia. Evidentemente que eu falei aqui que já é uma realidade, né, a questão da conjuntura atual. Também dizer que a nossa gratidão, né, doutor Freire, doutor Raquel, nossa gratidão pelo trabalho que os senhores e as senhoras têm tido, né? Nós tivemos 2 casos aqui, né, na Justiça Militar, de 2 servidores que enfrentam a doença, estão enfrentaram a Covid, né? O Ricardo, acho que está aí, o Robson também, né? O Robson já é mais uma situação já superada, né? O Ricardo, acho que está em condições ainda. E penso que a forma que nós, servidores da Justiça Militar, temos de agradecer a vocês é preservar a nossa vida, é ficar em casa, é buscar saúde física e mental, né? Disciplina intelectual, acho que é extremamente importante isso que o senhor colocou, que diz respeito a esse negócio de não parar, né? Acho que foi o Marcelo, alguém que fez essa... Eu me controlo, eu me policio muito para evitar de demandar os servidores, né, principalmente aqueles do gabinete da presidência, para além do expediente. Outro dia, sábado de manhã, nós estávamos conversando, e eu disse, não, só um pouquinho, meu. Hoje é sábado. Deu, vamos falar sobre isso segunda. Não, mas é urgente, não, olha aqui, ó, se eu morrer amanhã, acabou a tua urgência. Então, segunda-feira a gente toca a vida normal, sabe? Porque é isso, a gente tem que ter essa percepção, me parece, né? Que a gente tem que ter a gente tem que ter essa compreensão de que o mais importante é o amanhã, o mais importante é o sobreviver a essa circunstância com saúde mental, com saúde física, e em condições de implementar tudo aquilo que a gente hoje nos bate à porta, né, como urgente, entre aspas. Então, se a gente tiver essa compreensão, acho que a gente vive melhor. Eu tenho, se me permite, mais uma ou duas inscrições, não sei se a gente pode, eu já estou encaminhando para o encerramento, mas, enfim, como as pessoas se inscreveram, eu acho que a gente pode combinar o seguinte, senão a gente não termina, né? A gente abre essas 2 inscrições e durante a primeira fala, na inscrição, são 2 inscrições, né, Jonas? Eu tenho a Ângela. Uma inscrição, então, e a gente encerra as inscrições. Pode ser? Bom, Juarez, por gentileza. Ok, muito obrigado, senhor presidente. A Ângela nos coloca uma situação, primeiro, que na família dela, a irmã positivada com Covid, muita falta de ar, existe a preocupação é grande, né? E o cunhado positivou para o Covid e queixa-se que sente dores estranhas na cabeça mesmo após o Covid. Pode ser ansiedade? Ele está positivo, é isso? Existe a irmã dela está com Covid positivo e o cunhado testou positivo, mas pelo que eu entendi da inscrição aqui, já passou, já está curado. Mas mesmo assim sente as dores e aí é questionamento dela. Pode ser ansiedade?
Bom, a gente teria que ver, assim, ó, tem duas coisas, né? Primeiro que a Covid é uma doença nova, né? A gente está conhecendo ainda os sintomas, né? A gente está vendo se tem sintomas que persistem depois, ainda estamos conhecendo. Então, não dá para dizer, nesse momento, que não seja da Covid, né? Mas em relação à ansiedade, o que eu diria, né? A gente tem que ver esse sintoma de forma global, né? Existem outros sintomas junto, por exemplo, medos, sensação de angústia, tremores, dores físicas, além da dor de cabeça, outras partes do corpo, né? Então, existem outros sintomas de ansiedade. Se sim, é possível que tenha relação, né? Agora, se for um sintoma isolado, aí a gente precisaria ver, né? Fazer uma avaliação clínica para ver se pode ter alguma relação com a COVID ou mesmo alguma outra condição clínica que esteja acontecendo, né? A gente está muito de olho na COVID, mas existem outras doenças também, né? Então, são coisas que precisam ser avaliadas, né? Então, eu sugiro aí uma avaliação médica aí para tentar identificar melhor o que está acontecendo. Tá bem, então, eu agradeço e deixo aí à tua disposição para fazer o nosso encerramento. Então tá, Coronel, eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, tá? Se restar ainda alguma dúvida, eu posso passar aí o meu e-mail, né? Se quiserem mandar alguma dúvida, a gente vai estar à disposição, né? E para quem precisar aí e dos nossos serviços ali no hospital, a gente está à disposição. Agradeço, né, pela oportunidade e até uma próxima, então. Estamos à disposição. Ok, então, muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos, seja nesta sessão ou pelo Facebook, né? E, com certeza, acho que nós temos que fazer o dever de casa, que é ficar em casa. E que bom que nós podemos ficar em casa, né? Que nós temos acesso à água, acesso à luz, acesso a alimento, enfim, que eu acho que é isso que nessas reflexões e esses desafios que nos traz. E transmita, mais uma vez, doutora Raquel também, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento pelo trabalho da Diretoria da Saúde, né? Eu tenho falado do WhatsApp, né? Com o Igor, né? Então, transmita aí o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento e a nossa solidariedade aos profissionais da área da saúde. E mais, além de ser profissional da saúde, vocês também são da segurança, então lidam com uma dupla, né, necessidade, e também o Poder Judiciário, né, que é um setor essencial para a sociedade. Então, são três segmentos aí que vocês acabam atendendo, né, seja na área da segurança, bombeiro, enfim, na área da saúde e na área do judiciário. Então, muito obrigado a vocês, e peço aos servidores que cuidem, né, cuidem da sua saúde, preservem a saúde dos seus amigos, familiares, porque, ao fim e ao cabo, isso é o que vai nos, digamos assim, mostrar um novo momento social e toda a nossa solidariedade. Então, muito obrigado, estou encerrando aqui a nossa reunião, né, e que a gente tem aí dias de reflexão, né, dias de reflexão. Eu iniciei com uma reflexão, né, sobre a questão do tempo, que se nós ficássemos parados 1 minuto, nós teríamos 56 dias parados, né, em relação ao número de óbitos hoje no Brasil. Então, é importante a gente fazer uma reflexão sim, sobre isso, da questão do meio ambiente, do consumo e tal, porque eu tenho a ideia, talvez, de que se a gente refletir e fizer ações, a pandemia vai passar mais rápido. Talvez seja uma ilusão minha, mas vamos que nos propicie esse aprendizado, esse crescimento. Então, muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos aí. Um abraço. Obrigado. Estamos saindo.